Essa semana, a última semana de Jesus, no seu ministério, nós colocamos em evidência dois eventos: a sua crucificação e a sua ressurreição. Nesta semana também nós paramos para refletir um pouco mais sobre o significado do que Jesus fez. Muito especialmente, a obra de Jesus está simbolizada na sua crucificação. É na sua crucificação que nós temos a maior, mais clara, mais objetiva, mais translúcida, mais diáfana demonstração, revelação e manifestação do amor de Deus por nós. O significado da cruz foi esmiuçado depois na pregação dos apóstolos e muito especialmente nas suas cartas, nas cartas que os apóstolos escreveram às igrejas, tentando interpretar e dar a todos os leitores cristãos do primeiro século a compreensão do que Jesus tinha feito, do que tinha acontecido na cruz. E é o que eu convido vocês a fazerem comigo esta noite, que nós reflitamos sobre o significado da cruz. Há muitas maneiras de fazer isso. Eu escolhi seguir um caminho. Os evangelhos registram 7 vezes em que Jesus falou nesse período em que estava crucificado. Falou mais vezes do que 7? Talvez. Mas nós temos pelo menos o registro de 7. 7 vezes em que Jesus usou sua voz, 7 vezes em que Jesus expressou alguma coisa, e os evangelistas fazem uma seleção de 7 dessas chamadas palavras de Jesus, as 7 palavras de Jesus na cruz, e o que nós vamos fazer é voltar a elas, ouvi-las, refletir sobre elas, e tentar compreender o que a crucificação de Jesus significa a partir do que ele mesmo disse enquanto estava na cruz. Na cronologia da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo, ele começou a ser julgado no início da quinta-feira, quando foi mandado para o Sinédrio, e durante todo o dia da quinta-feira ele transitou do Sinédrio para Herodes, depois para Pilatos, depois Pilatos mandou de volta para o Sinédrio, depois o Sinédrio mandou de volta para o Fórum Romano. Os judeus queriam encontrar modo de condená-lo à morte, não podiam fazê-lo porque quem podia condenar à morte era Roma, que era a grande dominadora política de toda a região da Palestina, como de outras regiões do mundo, mas naquela região da Palestina também só os romanos podiam condenar à morte. Então, o máximo que o Sinédrio, que era o tribunal dos judeus, podia fazer era dizer que Jesus era herege. Ele é o herege, está falando coisas de Deus que são falsas. Está dizendo que ele é Deus. Então, esse herege não merece crédito. Estamos condenando esse herege. Mas quando chegavam a Pilatos, Pilatos dizia: não tem nada a ver com isso, isso é um problema da religião de vocês. Vocês resolvam lá. Roma não tem uma lei contra a heresia. Lei em Roma é contra César, contra a autoridade de César. A lei de Roma é para quem deixa de pagar imposto. Quem deixa de pagar imposto para César vai preso, pode ser morto. Quem desobedece a César vai preso, pode ser morto. Mas se ele é um herege, se ele ofendeu o Deus de vocês, se ele ofendeu a lei religiosa de vocês, isso não é problema meu. Aí devolvia para o Sinédrio. Chegava lá no Sinédrio, os líderes judaicos tentavam fomentar a acusação e chegar à conclusão de que só acusar Jesus de herege não ia adiantar para matá-lo. Então, eles começam a dar uma tonalidade política para o que Jesus falava.
E começam a dizer que Jesus queria ser rei dos judeus, porque isso, diante dos romanos, sim, pareceria traição. Isso sim, seria uma traição a César. Isso sim, seria uma traição a Roma. Jesus se apresentar como o rei dos judeus. O rei dos judeus era César, não era ninguém. Então, eles elaboram essa acusação, eles esquentam, requentam essa acusação de Jesus, que deixa de ser só um herege falando coisas contra a lei de Moisés, e passa agora a ser uma espécie de traidor de Roma. Aí sim, ainda com muita resistência e com muita dificuldade de engolir essa história, a solução que Pilatos encontra é liberar Jesus para ser crucificado e deixar que ele então pagasse por essa pena que supostamente estava sendo impingida a ele de traidor de Roma. Durante toda a noite de quinta para sexta-feira, Jesus fica com os soldados romanos, sendo preparado para a crucificação. Nas primeiras horas da sexta-feira, quando o dia começa a clarear, colocam em Jesus a cruz que ele precisa carregar, só aquela parte de cima, a parte transversal. Porque a cruz era muito alta. Aquela cena que vocês veem de um homem carregando uma cruz inteira, aquilo não existe, era impossível acontecer aquilo. A pessoa carregava só a parte transversal e já estava lá esperando, fincada na terra, ali a haste, que eles tiravam, deitavam na terra e vinham com a haste transversal que ele carregava, fixavam aquela haste transversal da haste principal, pregavam as suas mãos, pregavam os seus pés, levantavam essa haste principal já com o homem em cima dela e voltavam a fixá-la no chão. Jesus foi crucificado por volta de 9 horas da manhã e ficou até as 3 da tarde. Morreu num tempo recorde. Num tempo recorde. Porque normalmente uma pessoa durava até dias lá. Porque a ideia da crucificação, para servir de exemplo, era ser uma morte dolorida e lenta. Não era só matar, era torturar matando. Ou matar torturando. Então havia dias, às vezes, que as pessoas levavam, eram deixadas à míngua. E Jesus teve uma morte muito rápida. Foi talvez um dos prisioneiros a morrer bem cedo, bem mais cedo do que esperavam. Eles estavam com alguma pressa, inclusive, de abreviar a morte de Jesus, a ponto de alguém sugerir que lhe quebrassem as pernas, para que a sua morte não demorasse tanto. Afinal, os soldados que estavam ali, os soldados romanos eram obrigados a ficar perto, vigiando, até o bandido, até o criminoso morrer, queriam ir para casa. Então, entre eles, chegaram num acordo lá, vamos quebrar a perna dele, porque a gente quebrando a perna, de repente, acelera essa morte. Ele morre mais rápido, a gente pode ir para casa. Mas não houve tempo. Então, a morte de Jesus chegou por volta de 3 horas da tarde, quando então acontece tudo aquilo que nós lemos nos evangelhos. O seu corpo é retirado da cruz, José de Arimateia emprestou o túmulo para que o seu corpo fosse sepultado. Nesse período de 9 da manhã às 3 da tarde, o que os evangelhos registraram foram 7 falas de Jesus. 3 em Lucas 23, 3 em João 19, 1 em Mateus 27. E eu gostaria de convidar vocês a percorrermos essas 7 falas de Jesus para compreendermos o significado da crucificação através delas. O que vai acontecer depois, no domingo pela manhã, é que as mulheres vão, logo de madrugada, ungir o corpo de Jesus, lavá-lo, prestar-lhe uma última homenagem. E quando chegam lá, o corpo não está mais no túmulo, já havia ressuscitado. E é assim que a gente encerra
no domingo da Páscoa, era a Páscoa judaica. E durante aquela festa judaica, nós temos no domingo a ressurreição de Cristo. A partir daí, a igreja cristã, sempre na época da Páscoa judaica, comemorava também a ressurreição de Cristo no domingo. Não só no domingo da Páscoa, mas a igreja cristã começou a se reunir sempre aos domingos, por compreender que o domingo era o dia da semana em que Jesus havia ressuscitado, e eles então podiam se reunir para celebrar essa ressurreição. Então todo o culto era uma celebração da ressurreição de Cristo. E até hoje, então, o que nós fazemos quando nos juntamos, nos domingos, é celebrarmos a ressurreição de Cristo. A crucificação aconteceu, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou e vive para sempre. Mas o que foi que a crucificação significou? O que foi a crucificação de Cristo? A gente começa a entender o que a crucificação significava, o que a crucificação de Cristo estava mostrando e estava revelando, quando a gente ouve a sua primeira fala, o primeiro momento em que ele expressa alguma coisa enquanto está pendurado, de acordo com a narrativa de Lucas 23, Jesus vira-se para o céu e faz uma oração. A primeira fala de Jesus, então, foi com o Pai. Ele que já havia falado com o Pai tantas vezes. Ele que já havia estado com o Pai em oração tantas vezes. Agora, na cruz, ele faz mais uma vez uma fala dirigida ao Pai. E ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. E é aqui nessa primeira palavra de Jesus que a gente começa a compreender que a cruz tem a ver com o amor de Deus e com o perdão de Deus. Esse homem que havia ensinado os seus discípulos a orarem e a fazerem uma oração em que eles diziam: perdoa-nos assim como perdoamos. Esse homem que havia ensinado aos seus discípulos que eles deviam perdoar. Quantas vezes? 7? Perguntou Pedro. Ele disse: não, 70 vezes 7. Perdoe sempre. Este homem que havia contado a parábola do credor incompassivo, que foi pedir perdão ao seu patrão por uma grande dívida que ele tinha, e o patrão o perdoou, e quando ele foi cobrar a dívida de um colega que lhe devia muito menos, e o colega não tinha condições de pagá-lo, ele entregou o seu colega à justiça, e aí veio o patrão e soube disso, e cancelou o perdão que ele tinha dado, e disse a ele: por que você não perdoou o seu colega? Eu também não perdoo você. E Jesus ensinou os seus discípulos dizendo: o Pai fará a mesma coisa, se vocês não perdoarem uns aos outros, Ele não os perdoará. A mesma coisa que ele já havia dito também na oração do Pai Nosso. Esse homem que ensinava o perdão, esse homem que já havia dito àquela mulher que quebrara o mandamento de Moisés, a quem queriam apedrejar, e tinha dito a ela: vai em paz, não peques mais, onde estão seus acusadores? Eu também não te acuso, eu também agora te perdoo. Esse homem que dissera àquele paralítico que foi descido do teto para a sala onde ele ensinava a seus discípulos e dito a ele: você tem seus pecados perdoados, e para provar que eu posso perdoar pecados, levante-se e ande. Esse homem, agora, do alto da cruz, olhando para aqueles que o crucificaram, olhando para os que haviam armado a crucificação, olhando para aqueles que o acusaram injustamente, olhando para aqueles que desejaram seu mal, olhando para aqueles que queriam matá-lo, olhando para aqueles que o odiavam,
olhando para aqueles que não o suportavam, olhando para aqueles que o tempo todo estiveram armando armadilhas para que ele caísse em contradição, olhando para aqueles que riram dele, olhando para aqueles que o ridicularizaram, olhando para aqueles que duvidaram dele, olhando para aqueles que o desprezaram, olhando para eles, Jesus Cristo pediu o perdão do Pai. Pediu que Deus os perdoasse. Então a cruz começa a se apresentar a nós como o grande elemento do perdão de Deus, o grande instrumento da graça de Deus manifestada para o nosso perdão. Jesus foi crucificado para que nós fôssemos perdoados. Jesus morreu para que nós tivéssemos o perdão de Deus. O homem que falava em perdão e que ensinava perdão, agora, no finzinho da sua vida terrena, dizia ao Pai: perdoa-lhes. A sua oração era uma oração de perdão. A sua oração era um pedido de misericórdia. A sua oração era um pedido de graça para com todos. A cruz significa perdão. A cruz significa que Deus está disposto a perdoar. A cruz significa que Deus está disposto a abraçar. Eu vi um cartaz lindo de Jesus crucificado, e embaixo eles escreveram: ele simplesmente não cruzou seus braços. Deus na cruz estava abraçando o pecador. Deus na cruz estava abraçando o condenado. Deus na cruz estava abraçando o perdido. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eles não têm ideia do buraco em que se meteram. Eles não têm ideia de como perderam sua vida. Eles não têm ideia do descaminho que eles estão. Mas podem conhecer o teu amor e a tua misericórdia. Perdoa-os. E talvez para deixar isso mais claro, em seguida, segundo a palavra de Jesus, não é agora ao Pai, mas é a um homem que está crucificado ao lado dele. Ainda nesse capítulo 23 de Lucas, havia 2 criminosos, haviam outros, mas mais perto de Jesus havia 2. E os 2 são citados porque um ridicularizava aquilo que estava acontecendo e virava-se para Jesus e dizia: você está falando em perdão? Você está falando em amor de Deus? Você que se apresentava como representante, como filho de Deus, está aí agora, sendo crucificado? E o outro, que teve o seu coração mexido por alguma coisa que com certeza ele havia visto antes, não caiu ali de paraquedas antes de chegar naquela cruz, com certeza ele ouvira alguma coisa, ele vira alguma coisa, ele testemunhar alguma coisa que já havia mexido o seu coração, e nunca imaginou que pudesse ver Jesus naquela cruz. Aquele homem que sabia por que ele estava lá, e ao mesmo tempo sabia por que Jesus não poderia estar, ele vira-se para o outro ladrão e diz a ele: por que você está dizendo isso? Nós merecemos estar aqui, eu sei por que nós merecemos. Mas este homem, eu sei quem ele é. Eu sei o que ele fazia. Eu sei o que ele falava. Eu sei o que ele ensinava. Esse homem é um justo. Esse homem não deveria estar aqui. E por causa desse reconhecimento de quem Jesus era, Jesus vira-se para ele e diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Nenhum daqueles sacerdotes ouviu isso. Nenhum dos rabinos ouviu isso. Nenhum dos mestres da lei, os estudiosos das Escrituras, ouviram isso.
Quem ouviu isso foi um ladrão, foi um criminoso, que naquele momento teve o seu coração tocado por tudo que ele ouvira e vira. E essa é a segunda coisa que a cruz nos mostra, como o que Jesus diz e o que o Evangelho ensina pode transformar corações. Por mais que nos pareça impossível serem transformados, o Evangelho amolece o coração mais duro. O Evangelho transforma o coração mais inviável. O Evangelho quebranta o coração mais resistente. Com certeza, ninguém imaginava que naquela cruz haveria um homem que compreenderia o Evangelho como aquele homem compreendeu, que compreenderia Jesus como aquele homem compreendeu, e que teria o coração transformado como aquele homem teve. E com certeza ninguém imaginara que Jesus diria para um criminoso, para um ladrão, para um desprezado pela sociedade, para um esquecido por quem era, que ele fosse entrar no paraíso com Jesus. Mas foi o que Jesus disse, e foi o que Jesus viu. E é o que Jesus vê, o que nós não vemos, o coração das pessoas. E eu digo a vocês, a outra lição que a cruz nos mostra é como o Evangelho pode transformar o coração, como ele pode transformar uma vida, como ele pode tirar a gente de um caminho, de um destino, e mudar o caminho, e mudar o destino. Jesus pode fazer isso. Você acha que você não tem mais jeito? Ou você acha que alguém que você conhece não tem mais jeito? Pois está lá, aquele homem sendo transformado pelo amor de Jesus. E com uma enorme desvantagem. Porque você tem uma enorme vantagem sobre ele. Porque aquele homem não podia fazer mais nada com a sua vida, foi de lá para o paraíso. Foi de lá para o paraíso. Mais nada ele podia fazer. Chegou no fim da vida. Não tinha como sair daquela cruz, não tinha como voltar a viver, não tinha como ele dizer, meu Deus do céu, quanta bobagem que eu fiz, deixa eu consertar. Não tinha como ele dizer, deixa agora mudar as coisas para mostrar como é que eu posso ser diferente. Ele não tinha como dizer, deixa eu consertar os estragos que eu fiz na minha vida e na vida dos outros. Não tinha mais tempo. Era o ponto final para ele, o ponto final, acabou. Não pode fazer mais nada. Mas você pode. Nós que estamos aqui podemos. Não só podemos ser transformados pelo Evangelho, como ainda temos tempo de vida. Nós não estamos morrendo numa cruz. Você transformado pelo Evangelho, você pode consertar seus erros, você pode reparar. Você pode ir atrás de pessoas que você prejudicou, você pode mostrar aos outros, você pode revelar aos outros a mudança que Jesus fez na sua vida. Você pode ser uma grande bênção na sua família, uma grande bênção no lugar onde você vive. Porque Jesus transformando sua vida, você tem uma grande vantagem sobre aquele ladrão. Você ainda está vivendo. E ainda tem o que viver. E o que Deus não podia fazer com aquele ladrão mais, Ele pode fazer com você. Ele pode transformar você num grande instrumento da mão dele. O que aquele ladrão já não podia mais. Então você tem uma vantagem enorme. Não só o Evangelho transforma e mexe no seu coração, como faz de você uma bênção para abençoar muita gente. Com toda a vida que você tem para frente ainda, você pode fazer muita coisa para o reino de Deus e para o Evangelho de Jesus. Mas aí a gente chega num terceiro momento. A terceira fala de Jesus. É uma outra oração. E agora, nesse momento, do fundo da sua angústia,
De acordo com a narrativa de Mateus 27, Jesus de novo vira para o céu, olha para os céus e diz: Deus meu, por que me esqueceste? Por que me desamparaste? Por que me deixaste aqui? O que estava acontecendo naquele momento, por mais que a gente tente imaginar e compreender, está muito além, transcende demais qualquer coisa que possamos compreender. O seu sofrimento ali naquela hora, como se ele precisasse de um alento de Deus, de um sopro de Deus. E esse sopro, esse alento, não vinha. Era só o sofrimento sem conforto. Era só o sofrimento sem o alento divino. O que Jesus diz aqui, na verdade, está no Salmo 22. O Salmo 22 começa com essa expressão: Deus meu, por que me desamparaste? Lá, o salmista está numa situação muito difícil, está sofrendo muito, está com o mundo desabando em cima dele, uma aflição enorme, e do fundo do seu sofrimento, do fundo da sua angústia, ele faz um clamor: Deus meu, por que esqueceste de mim? Por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Por que eu estou aqui, nesse sofrimento enorme, e não me vem conforto, e não me vem alento, e não me vem a tua mão, e tu não ouves minha oração, eu estou sozinho, por que me desamparaste? É assim que o salmista começa o Salmo 22, do fundo do seu sofrimento. E no decorrer do Salmo a gente vai vendo as aflições que estavam ao seu redor, pois Jesus usa essa mesma frase agora, e cita esse Salmo, para descrever o que ele mesmo estava sentindo, como se ele dissesse: o que o salmista sentia lá, eu estou sentindo aqui. E ali você tem Jesus, no auge do seu sofrimento, sentindo-se abandonado por Deus, sem ter o menor, o mínimo conforto de Deus, era só o sofrimento, e só. E é isso que a cruz nos mostra. Quem vai compreender isso perfeitamente é o escritor de Hebreus. Quando o escritor de Hebreus vai dizer: olha, nós temos um sacerdote, ou temos um sumo sacerdote, que não só intercede por nós, mas conhece as nossas dores. Ele intercede por nós sabendo onde dói o nosso calo. Ele entende das aflições porque ele teve aflição. Ele sabe o que é solidão porque estava só. Ele sabe o que é desamparo porque se sentiu desamparado. Ele sabe o que é sofrimento porque sofreu. Ele se identificou completamente conosco. Em qualquer momento dessa vida, quando nós acharmos que Deus não está ouvindo nossa oração, quando nós não sentirmos conforto nenhum, quando nos sentimos sozinhos e abandonados, porque não é uma ou duas vezes que nos sentimos assim, quando isso acontecer conosco, nós nos lembramos daquele que também se identificou com a nossa dor. E nos lembramos daquele que, quando nós pedimos que em nome dele o Pai nos ouça, nós sabemos que é aquele que sabe o que é sofrer, sabe o que é o peso da dor, sabe o que é sugar a dor até a última gota. A cruz nos mostra que Jesus, como disse Isaías, levou sobre ele as nossas dores. Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades, a nossa solidão, o nosso abandono, o nosso sentimento como traídos por alguém, a nossa tristeza profunda, a nossa angústia sem resposta. Jesus levou sobre ele. A cruz é a grande mensagem de que nós temos alguém que intercede por nós, que sentiu
no próprio corpo as nossas dores. Aí chegamos ao quarto momento. No quarto momento agora, Jesus se dirige àqueles que estão ao pé da cruz, ele distingue ali a sua mãe, ele distingue João, o único apóstolo que estava ali, o único dos 12. Os outros sumiram na poeira do vento. Estavam apavorados, atemorizados, escondidos, sumiram. O único que estava ali era João e Maria, a mãe. Não é de se admirar que a mãe estivesse ali, ao pé da cruz do filho. E naquele momento, de acordo com a narrativa de João 19, Jesus vira para João e diz: aí está a sua mãe. E vira para Maria e diz: aí está teu filho. Num pedido explícito para que João acolhesse Maria, e numa demonstração a Maria do seu cuidado para com ela. E aqui nós temos o enorme valor que Jesus dava aos seus relacionamentos. O enorme valor que Jesus dava à sua família. O enorme valor que Jesus dava àquelas pessoas que foram pessoas com quem ele conviveu, cresceu e, pelo menos nos últimos 3 anos, como no caso de João, estava convivendo. O seu grande interesse em providenciar que Maria fosse cuidada. O seu grande interesse em que João cuidasse de Maria e a acolhesse. O seu grande interesse em travar ali uma relação extremamente necessária. E é aqui essa quarta lição que nós aprendemos na crucificação de Cristo. A cruz de Jesus estabelece relacionamentos. A cruz de Jesus transforma-nos em pais, mães e irmãos de todos. A cruz de Jesus coloca sobre nós a responsabilidade de nos cuidarmos. A cruz de Jesus coloca sobre nós a responsabilidade de nos ampararmos, de termos uns pelos outros essa responsabilidade do cuidado, do afeto e do amor, que é a contramão exata, a contramão exatíssima da pergunta que Caim fez a Deus quando Deus perguntou por Abel, e Caim respondeu com uma outra pergunta, desafiando Deus: o que é que eu tenho a ver com meu irmão? O que é que eu tenho com Abel? Que responsabilidade eu tenho por ele? Essa pergunta de Caim é desfeita e desmontada agora por Jesus na cruz, quando Jesus deixa bem claro: nós somos sim responsáveis uns pelos outros. E naquele momento em que Jesus dava a sua vida na cruz por nós, naquele momento ele estabelecia relacionamentos, ele estabelecia laços, ele gerava cuidado. De maneira que não temos nós que dizemos que cremos na cruz, e que cremos no Jesus crucificado, e que cremos no que Jesus fez na cruz, nós, os que dizemos que cremos no Evangelho, e nós, os que dizemos que somos discípulos de Jesus, não tem como sermos discípulos de Jesus sem nos assumirmos como irmãos, sem que assumamos o cuidado de uns para com os outros, sem que assumamos que a cruz abre e estabelece e cria relacionamentos e laços, sem que entendamos que nós temos laços como corpo de Cristo, que foram estabelecidos pela cruz de Jesus. Por isso ninguém pode perguntar como Caim: o que é que eu tenho a ver com ele? Todos nós temos a ver uns com os outros. A dor do outro é a minha dor é dele,
e nós nos acolhemos mutuamente. O quinto momento em que Jesus fala também está em João 19, que é a única queixa que Jesus faz na cruz. A única queixa mais humana. Quando ele diz: tenho sede. Estou com sede. A gente entende por quê. Claro, perdendo sangue, suando debaixo daquele sol, sofrendo com todas as dores possíveis, sua boca ressecada. Ele diz: estou com sede. E a gente vê essa grande ironia. Aquele que disse: quem vier a mim com sede, eu lhe darei água. Aquele que respondeu para a mulher no poço de Jacó: a água que eu der faz dentro de você uma fonte que salta para a vida eterna e você jamais terá sede. Esse Jesus que veio ser água para quem tem sede, é o Jesus que agora na cruz estava com sede. E aqui a cruz nos mostra essa face tão humana de Jesus. Essa face tão humana daquele que se encarnou, o Deus, Criador de todas as coisas, do qual tudo veio, o grande Senhor de tudo, mas que teve fome, teve sono, chorou, precisou aprender, cresceu e agora, muito especialmente, estava com sede. E a grande pergunta que a cruz de Jesus nos deixa, porque essa é a pergunta que a cruz de Jesus nos faz: do que é que Jesus tem sede e de que maneira nós podemos saciar a sede de Jesus? Jesus está dizendo: tenho sede a eles. Sim, está dizendo a eles: tenho sede. Inclusive um dos soldados, para zombar dele, estende-lhe um bocado de pano molhado no vinagre. Mas o que é que nós estamos respondendo à sede de Jesus? Quando estava fazendo o Sermão do Monte, no início do Sermão do Monte, Jesus Cristo disse: aqueles que têm sede e fome de justiça. Jesus tinha sede de justiça. Ele era justo. E ele gostava que fôssemos justos uns com os outros. Jesus também tinha sede de demonstrar amor e tinha sede de servir. Na noite em que foi traído, saiu lavando os pés dos discípulos e disse: isso que eu estou fazendo aqui, vocês devem fazer também. Jesus tinha sede disso tudo. A única coisa da qual Jesus não tinha sede era de poder. Jesus não tinha nenhuma sede de poder. Pelo contrário, ele disse aos seus discípulos: discutir sobre quem vai ter poder não é discussão de vocês. Pelo contrário, assim como eu vim, não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate das pessoas, vocês também devem fazer o mesmo. Eu fico impressionado como às vezes aqueles que mais falam em nome de Deus e mais falam em nome do Evangelho são os que mais ficam expressando sede de poder, sede de domínio. Enquanto nós temos aqui um Jesus que tinha sede de justiça, sede de paz, sede de ser servo, sede de servir. E que enfrentou a tentação do poder o tempo todo. Aquelas 3 tentações que ele enfrenta no deserto foram todas elas tentações de poder. Poder de transformar pedras em pães para atrair pessoas, poder de saltar do templo e os anjos virem segurá-lo para impressionar as pessoas, poder sobre os poderes, tudo isso eu te darei.
Tudo isso Jesus chutou, tudo isso Jesus desprezou, tudo isso Jesus mandou embora. Porque se tinha uma coisa que ele não tinha sede, era de poder. Não tinha sede de poder, não tinha sede de riquezas, não tinha sede de domínio. O que ele tinha sede era de amor e de serviço. E quando ele nos diz tenho sede, de que maneira nós temos atendido à sede de Jesus? Do que é que nós temos sede? A cruz de Cristo é o grande momento em que Jesus mostrou a sua sede de servir por amor e por graça. E o que nós estamos fazendo? A sexta palavra de Jesus, a penúltima palavra de Jesus, ainda registrada em João 19, foi uma frase contundente, categórica, firme, Jesus dizendo, está consumado. Chegou ao fim. Fiz tudo o que precisava fazer. Eu aqui estou consumando a minha obra. Eu aqui estou colocando um ponto final na minha missão. A missão me foi dada e a missão foi cumprida. Até o fim, até a última gota, está aqui. Pai, está consumado. Amei até o fim, uma expressão bonita que o Evangelho de Jesus usa, o Evangelho de João usa, quando começa a descrever Jesus reunindo os discípulos, quando ele vai lavar os pés dos discípulos, o texto começa dizendo, e Jesus os amou até o fim. Está consumado. Eu trouxe até o fim o amor, eu mostrei como o amor pode se desdobrar até as últimas consequências. Eu mostrei o que nós somos capazes e até onde somos capazes de chegar por amor. Está consumado. A cruz é a grande visão de Jesus ter recebido a sua missão de amar e ter nos amado até o final. E ter chegado até o fim. E ter pagado o preço até o fim. E de novo, a cruz de Cristo coloca diante de nós esse desafio. E nós? O que estamos fazendo com a missão que nos foi dada? Porque Jesus também disse aos seus discípulos, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Jesus nos deu essa missão de sermos seu corpo aqui, de proclamarmos seu evangelho aqui, no sentido de vivermos o evangelho aqui diante das pessoas, de termos uma vida que mostre o que o evangelho é para nós. Essa é a nossa missão, de sermos reprodução de Jesus aqui, de sermos o reflexo de Jesus aqui. Essa é a nossa missão. A questão é, estamos cumprindo e estamos pagando o preço e estamos indo até o final? Ou estamos desanimando, estamos deixando pelo meio, estamos nos afastando? Estamos brincando de ser discípulos de Jesus? Somos mais sócios de um clube chamado igreja do que propriamente aqueles que cumprem a missão que Cristo nos deu? Está consumado? É a mensagem que a cruz nos deixa. Jesus veio, cumpriu a sua missão. E a missão que Ele nos deu, como está sendo cumprida? Que responsabilidade temos sobre ela? E que preço estamos dispostos a pagar para cumprir essa missão da vida no Evangelho que Jesus Cristo nos deu? E finalmente chegamos à sétima e última fala de Jesus na cruz. O que a cruz significava? O que era a crucificação de Cristo? Então, na sua última palavra, agora voltando ao capítulo 23 de Lucas, Jesus então, no seu último fôlego de vida, ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Citando o Salmo de novo, o que nós temos aqui é o verso 5 do Salmo 31. O salmista, diante das suas fronteiras,
diante do risco, diante da ameaça, diante dos perigos, imaginando que a sua vida estava chegando ao fim, ele faz uma oração e diz: Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Se for o caso de morrer, assim como a minha vida toda esteve diante de ti, que a minha morte também esteja diante de ti. É a oração da confiança, daquele que confia até quando chega o último momento da sua vida. Como chegará para a gente? Todos nós teremos o último momento. Todos nós teremos o último pensamento. Todos nós teremos uma última expressão. Todos nós teremos um último olhar. Todos nós teremos um último gesto. E nesse último gesto, e nessa última fala do salmista, e também na última fala de Jesus, foi a fala da confiança e de entrega. O que foi a minha vida, seja também a minha morte. Está tudo nas tuas mãos. Está tudo nas tuas mãos. No caso de Jesus, essa oração era muito mais do que parece. No caso de Jesus, ao dizer: Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito, o salmista estava falando da sua morte, nada mais. Mas quando Jesus diz ao Pai: nas tuas mãos entrego o meu espírito, no domingo pela manhã ele estava ressuscitado, estava vivo. E vive agora para sempre. A oração da confiança que Jesus nos ensinou a fazer no último momento da nossa vida é confiarmos que a nossa vida está nas mãos de Deus e que se Jesus vive para sempre, nós também viveremos. E aqui chegamos ao grande sentido da ressurreição de Jesus. Ter a vida na vida e na morte entregue a Deus significa isso, saber que enquanto estamos vivos aqui, Ele nos leva, Ele nos conduz, mas quando chegarmos ao final daqui, Ele também nos leva e Ele também nos conduz. A ressurreição de Cristo é a promessa da nossa ressurreição, e não há nenhum lugar melhor para estarmos. Se essa vida é uma cruz, e se essa vida possui dores de cruz, o melhor lugar é estar nas mãos de Deus. Nas tuas mãos eu entrego a minha vida. E se essa vida chega ao fim, e se essa vida tem um término, o melhor lugar é estarmos nas mãos de Deus. Nas tuas mãos entrego a minha vida. Seja vivendo, seja morrendo, o melhor lugar é estarmos nas mãos de Deus, é termos a nossa vida nas mãos dEle. É isso que a cruz está nos ensinando. É isso tudo que a cruz significava. Quando a gente fala de Jesus crucificado, é disso que estamos falando. Quando falamos na cruz de Cristo, é disso que estamos falando. É muito mais do que dizer Jesus morreu para salvar nossas almas. É muito mais do que isso. É tudo isso que o Evangelho nos trouxe para lá, para aquela vida, mas muito especialmente para essa vida que estamos vivendo aqui. É o que a cruz fez por mim, é o que a cruz faz por você, é o que a cruz faz para qualquer um daqueles que se coloca nas suas mãos e confia no que Jesus fez na cruz por nós. Que o amor, que a graça de Jesus possam nos dar essa certeza. Amém. Curva a sua cabeça comigo.